Quando surge nosso palestra, tá começando mais um NP Entrevista, um NP Entrevista muito especial, um ídolo palmeirense com muita história. Só que hoje a conversa é um pouco diferente. Coincidências à parte, o Palmeiras, na estreia da Libertadores na próxima quarta-feira, enfrenta o Bolívar. E o Zago trabalhou no Bolívar, ele vai contar um pouquinho dessa experiência, um pouquinho do time boliviano, como é jogar contra eles. Então, um NP Entrevista muito especial. Comigo, Celso, João Sandfeld, nosso Portuga, e Zago, primeiramente, muito obrigado por nos atender. Bora falar um pouquinho desse seu trabalho. Você saiu há pouco tempo, mas conhece bem esse elenco que vai estar no grupo do Palmeiras. Bom, foi um período vitorioso, né? Espero que tenha mudado, principalmente, o pensamento dos jogadores que lá se encontram hoje, né? Criei assim uma mentalidade ganhadora, principalmente dentro da Bolívia, já que não tive a oportunidade de jogar Libertadores no ano passado, já que o Bolívar não tinha conquistado a vaga para a Libertadores, mas assim, o ano passado foi um ano muito bom, né, dentro do campeonato boliviano. Foram praticamente quase 50 jogos, 5, 6 derrotas, a equipe jogando um bom futebol, oportunidades para os jogadores da base, né, o crescimento de jogadores que já estavam na seleção, a ida de mais jogadores ainda para a seleção boliviana. Então, assim, eu espero que tenha mudado, né, o pensamento, que eu tenha criado uma mentalidade ganhadora no clube Bolívar, mas tem sempre uma distância muito grande entre um Bolívar e um Palmeiras, entre um Bolívar e os clubes do futebol brasileiro. Mas, assim, foi um trabalho interessante, um trabalho bem feito, um trabalho vencedor também, já que conquistamos o título o ano passado e agora, com a vaga na Libertadores, tudo muda também, né? É uma competição diferente e vamos ver o que vai acontecer. Para a gente começar, eu vou fazer a primeira pergunta, porque o Bolívar não necessariamente é um time ali do Grupo City, mas é um time ali que está na parceria, vamos dizer assim. E você chega lá com um desafio. Como foi aceitar esse desafio, tendo em vista que, como você falou, é um time tradicional, mas ao mesmo tempo de um poderio financeiro diferente, uma realidade diferente. Como foi para você chegar no Bolívar e como você enxergou essa oportunidade de dirigir o Bolívar? Bom, foi uma oportunidade que apareceu dentro do Grupo City, né, por estar trabalhando também com eles há algum tempo. Então, foi o início de um trabalho, de uma parceria. O Grupo City dá praticamente uma assessoria para o Bolívar, já que o presidente do Bolívar é um investidor do Grupo City também. Ele tem 30% do New York, ele tem 40% do Girona, que são equipes que fazem parte do Grupo City. Então, assim, apareceu o convite e tudo. No momento também eu estava parado, querendo voltar a trabalhar. Todos falam, pô, para Bolívia, mas assim, é um futebol que eu acredito que ao longo dos tempos aí, principalmente tecnicamente, o boliviano, na Bolívia tem bons jogadores, né? São poucos, um pouco indisciplinado na parte tática, tudo, que foi o que a gente procurou trabalhar bastante, mas assim, de novo, foi um ótimo trabalho, porque não só porque nós ganhamos o título, né? Pelo trabalho que foi feito ao longo desse ano e meio, praticamente, tentando mudar a mentalidade, tentando dar uma cara nova em relação à parte tática, né? Mudando um pouco a maneira de pensar dos jogadores. Então foi um trabalho vitorioso, mais por isso, nem tanto pelo título que a gente ganhou. Celso, pode fazer a primeira pergunta. Fala, Zago, tudo bem? Prazer imenso Tudo estar bem. falando com você. Obrigado por atender aqui o pessoal do nosso palestra. Eu queria perguntar justamente da campanha do ano passado, né, do Bolívar, quando vocês ganharam o Apertura e teve o destaque, além do seu destaque, de outros dois brasileiros, Francisco da Costa
e o Bruno Sávio, né? São dois jogadores que atualmente não fazem mais parte do elenco do Bolívar, mas também chegou um outro brasileiro, o Gabriel Poveda. Eu queria te perguntar qual é a principal força desse time do Bolívar e como o Bolívar pode perturbar e até mesmo ganhar do Palmeiras na altitude, que a gente sabe que não é moleza para nenhum time. Assim, foram esses jogadores que você citou, o Chico, né, o Francisco e o Bruno Sávio, se destacaram e acabaram saindo praticamente. Hoje o Chico está no Atlético Nacional de Medellín e o Bruno Sávio no Al Hilal, no Egito. O Poveda, infelizmente, chegou e acabou machucando, então teve uma ou duas participações só no campeonato boliviano. Jogar na altitude é sempre difícil, né, para qualquer um. Os jogadores que chegam para trabalhar na altitude se adaptam, né, com o tempo, um mês, às vezes leva até mais, mas se adapta. Agora, jogar na altitude é sempre difícil, porque você vai lá, joga, chega no mesmo dia, que eu acredito que é o que o Palmeiras deve fazer, né, ficar em Santa Cruz, vai jogar e volta, que é o que todos indicam, né, para não sentir tanto o efeito da altitude. Mas, assim, mais do que isso, de novo, eu espero que tenha criado uma mentalidade diferente nos jogadores, né? O Bolívar é um grande clube do futebol boliviano, né? Então, assim, tem que pensar também como grande clube, principalmente quando joga dentro de casa. Por outro lado, tem o aspecto da troca de treinador, né? Que os jogadores também não, assim, levam um certo tempo para absorver as ideias do outro treinador. Então, o Campeonato Boliviano teve 5 rodadas até agora, é uma equipe que não jogou muito até agora, até então, e eu acredito que o Palmeiras deve tirar proveito disso e também que é o favorito mesmo jogando na altitude, né? O Palmeiras, o ano passado, foi em Sucre, que é a 2.800 metros, não é 3.600 como La Paz, e deu uma goleada no Sucre. Lógico que o Bolívar tem um pouco mais de qualidade também, mas assim, o Palmeiras tem um dos melhores times aí da história do Palmeiras, e eu acredito que mesmo jogando na altitude, se jogar futebol, se procurar jogar, favorito para esse jogo. Portuga. Opa, tá difícil aqui desmutar o microfone, mas algo. Muito obrigado por aceitar o convite, pela disponibilidade, por estar falando aqui com a gente. E você falou bastante da altitude, eu queria saber um pouco como é a sua experiência de ser treinador na altitude. O que muda para você também na questão dos treinamentos, né? Porque a bola corre mais pelo ar, ela anda mais rápido. E também para você como pessoa mesmo, como era dirigir o time ali na beirada do gramado com altitude, era difícil que gritar, como que era essa sensação? Bom, assim, de novo, né? A gente procurou criar um modelo de jogo, não só para a altura, como quando nós íamos também jogar em lugares mais que se respirava melhor, né? No caso, em Santa Cruz, em Tarija, que é praticamente 600, 700 metros. Então, assim, a gente criou um modelo de jogo, a equipe jogava bem na altura, descia e jogava bem do mesmo jeito, mesmo perdendo um pouco da potência, né? Porque quando você desce da altura para o nível de 1.000 metros, 900, 1.200, você perde a potência. Você ganha em resistência, mas perde um pouco a potência. Mas, assim, a equipe jogava bem na altura, né, e no nível do mar também. E a questão de dirigir, dos treinamentos, é o mesmo que eu procurava fazer quando dirigi as equipes aqui no futebol brasileiro, no Japão, que estava num nível melhor, era o mesmo na altura também, já que você se adapta com o tempo, você acaba se adaptando, né? O mais importante no começo, principalmente para as pessoas que chegavam lá, é você forçar, né? Você chegar num nível de fadiga muito grande para que você se adapte o mais rápido possível. E era isso que a gente procurava fazer com os jogadores, foi isso que eu procurei fazer, correr um pouco mais também, entendeu? Principalmente no começo, andar de bicicleta, que mesmo sendo muita montanha lá, é o que eu fazia e gosto. Então, a adaptação é essa, e você acaba se adaptando, não tem muita diferença
de treino, de nada. A velocidade da bola, para quem está na Bolívia, para quem está em La Paz, você se acostuma, né? Aí você perde um pouco quando você vai jogar no nível do mar, como as equipes quando vão jogar na altura também. Então, assim, a adaptação é normal, é cansativa, mas é normal. Zago, aproveitando falando de Palmeiras e falando sobre o Bolívar, você chega como um estrangeiro no Bolívar e a gente tem no Palmeiras atualmente um treinador estrangeiro, que é o Abel Ferreira. E aqui no Brasil ele enfrenta uma certa... Agora não tanto, mas ele já enfrentou uma certa resistência, críticas da mídia, de muitos outros torcedores, até um movimento muito constante na vida do Abel aqui. Você sofreu um pouco dessa questão por ser um estrangeiro, chegando num país diferente, em busca do seu espaço, ou foi bem tranquilo esse seu início lá na Bolívia e toda a sua passagem, no caso? Cara, eu acredito que sempre tem um pouco de desconfiança. Isso aí é normal. Eu fui, na minha carreira entre treinador e jogador até hoje, eu acredito que eu fui por 14, 15 anos estrangeiro, entendeu? Então também já estou acostumado com isso já. E no começo tem sempre uma certa desconfiança. E só o trabalho do dia a dia, a sua maneira de se relacionar com as pessoas, não só no clube, como fora também, né, no dia a dia, na vida social, acho que isso aí ajuda bastante, né? E eu sou um cara tranquilo, eu sou um cara fácil, e isso aí ajudou bastante na Bolívia, até pelo trabalho também, que foi desde o começo um trabalho ganhador, isso aí ajuda. Eu acredito que tenha sido o mesmo do Abel, né? Não deve ter passado por cima disso aí com toda a tranquilidade do mundo, já que logo de cara já foi campeão. Então, as críticas sempre vão aparecer, isso aí é normal. Futebol, isso faz parte do futebol, mas você tem que manter, tem que ter as tuas convicções do teu trabalho, daquilo que você passa para os jogadores no dia a dia, que eu acredito que vai dar certo, como deu no Palmeiras até agora, né? O Abel, se não me engano, é o treinador mais vitorioso da história do Palmeiras aí, e para mim está entre o melhor ou está entre os 3 melhores treinadores do futebol brasileiro hoje. Celso, pode fazer mais uma pro Zago. Zago, eu queria falar um pouquinho mais sobre você. Como que esse trabalho seu no Bolívar te ajudou, te desenvolveu como treinador e quais são os próximos passos da carreira do Antônio Carlos Zago? Ele tem desejo de assumir qual clube brasileiro? Tem algum clube na mira? Você já foi procurado? Queria entender um pouco melhor o futuro da sua carreira hoje, porque você chega no Bolívar num patamar e sai em completamente outro patamar, um técnico maior, né? Por todo o trabalho excelente que você fez por lá. Vamos fazer uma brincadeira e esperar alguém cair agora, né? Para a gente poder assumir. Fica tranquilo, uma hora acontece. Trabalho, né? Não adianta esconder, né? Não é torcer para cair, né? Esperar alguém cair, porque é normal, faz parte da nossa profissão, né? Mas assim, apareceu algumas coisas já, eu resolvi esperar um pouquinho mais para ver se aparece alguma coisa mais interessante, alguma coisa um pouco maior. E assim, me ajudou bastante, né? Porque a partir do momento que você trabalha com grupos assim, você faz parte de uma ideia de jogo, de uma metodologia, como foi no Bragantino também, no Red Bull, né? Isso aí ajuda bastante no crescimento. Você está sempre interagindo com o pessoal do grupo, né? Eu fui 3 vezes para Manchester para ver treinos, né? Para poder conversar com o pessoal, para poder aprender sempre, né? A vida é um aprendizado. Acho que em qualquer profissão é assim, e a gente tem que estar aberto sempre a aprender a novas ideias. Então isso aí ajuda bastante. E assim, foi de encontro praticamente com aquilo que eu pensava de futebol, né? Da maneira que eles colocam. Então, assim, foi um trabalho muito bem feito mesmo, muito bem feito. E eu espero que isso possa seguir, principalmente no Bolívar, já que as outras equipes já têm o grupo um pouco mais perto. O Bolívar construiu também um centro de treinamento de primeira, né?
puta de um centro de treinamento, e isso aí vai ajudar bastante. E a minha carreira, agora esperando alguma coisa, né? Vamos ver o que vai aparecer aí para frente. Gostaria de ficar aqui no futebol brasileiro, até para me confrontar com os treinadores estrangeiros que estão chegando aí também. Eu acho que isso é sempre importante. Mas se aparecer alguma coisa fora também, não descarto, né? Como eu falei, eu passei 14, 15 anos da minha vida no exterior e eu estou sempre aberto a tudo. Pode revelar algum time que chegou a te procurar, Zago? Melhor não. Melhor não? Melhor não. Certo. Portuga, já caminhando para o nosso fim, vou fazer mais uma pergunta para o Zago. Bom, já que a gente já está nessa retinha final, eu queria saber do Zago quais que ele considera que são as principais armas do Bolívar, né? Porque o Palmeiras tem que ficar esperto, e como que o Palmeiras do Abel Ferreira pode ganhar esse jogo, quais as principais estratégias e que o Palmeiras pode utilizar para vencer o jogo contra o Bolívar. Não, eu acho que o Palmeiras não precisa muito de estratégia, né? Já que é uma equipe que praticamente vem jogando junto aí há 3 anos, são jogadores que se conhecem a memória, né? Então, você vê pelos jogos do Palmeiras, né? Vai ter um certo desgaste, porque o jogo da Libertadores é no meio de 2 jogos da final do Campeonato Paulista, então eu acho que o desgaste vai ser o fator mais preocupante aí do Palmeiras em La Paz. E é lógico, a altura, né? A adaptação à altura, porque queira ou não queira, tecnicamente o Palmeiras é superior ao Bolívar, né? Pelos jogadores, por tudo que fez aí nos últimos anos. Mas, assim, o Bolívar também é uma equipe que procura jogar futebol. Acho que seria importante, mesmo na altura, você tentar diminuir mais rápido os espaços, né? Que são jogadores que têm uma boa técnica, conheço todos lá no Bolívar, mas assim, acredito que a altura mesmo é a maior dificuldade que o Palmeiras vai encontrar, né? O desgaste, de novo, por esse jogo ser no meio das 2 finais, mas assim, o Palmeiras tem toda a estrutura também para recuperar rápido os seus atletas, tem atletas em condições de revezar, de um certo revezamento, e isso aí o Abel vem fazendo muito bem nos últimos anos, e acredito que vai fazer para esses jogos aí que o Palmeiras tem na próxima semana. Zago, para a gente finalizar, uma rápida. Antigamente tinha os jornais, aquele de olho nele. Aí eu te pergunto, a gente puder perguntar de olho nele, do elenco atual do Bolívar, que você conhece também, quem que você falaria que é um dos principais atletas desse time do Bolívar que vai enfrentar o Palmeiras? Cara, eu vou destacar, assim, tem um jogador experiente que veio esse ano, que é um chileno, que é Rony Fernandes, é um jogador de 32, 33 anos, é um jogador que jogou num certo nível já, e 2 jogadores jovens do Bolívar que estavam comigo no ano passado, que é o Ramiro Vaca e o Roberto Carlos Fernandes, que é o lateral esquerdo, até é Roberto Carlos, pelo nosso Roberto Carlos aí do Brasil. São jogadores que jogam na seleção boliviana, e assim, de jogadores bolivianos que podem fazer um pouco a diferença, na minha opinião, são esses 2 jogadores, né? Que são jogadores que jogam um pouco mais adiantados. Se eu não me engano, eles estão jogando com uma linha de 5 atrás, e o Roberto é um ala que apoia muito bem, tem uma técnica muito boa, é um jogador que para estar um pouco mais atento. Perfeito. Quero agradecer demais ao Zago por esse tempo, pela essa entrevista. Foi muito legal bater um papo, já dando um spoiler. Ele gravou um conteúdo para a gente também aqui antes, então tem muita coisa legal com o Zago. Zago, obrigado, muita sorte nessa sua jornada, e o espaço aberto para você deixar suas redes sociais, se você tiver, e dar um recado para o torcedor palmeirense. Bom, torcedor palmeirense ultimamente está muito mal acostumado, né? Que só ganha. Então, é importante sempre apoiar a equipe, como vem apoiando, né? O ano passado eu tive a oportunidade de ir no Allianz, e tem
na minha opinião, o estádio mais bonito do futebol brasileiro, um estádio aconchegante, tudo. Incentivar o Palmeiras, como fez até agora, né? O Palmeiras está sempre convivendo com as vitórias. A diretoria, na minha opinião, vem fazendo um grande trabalho. No começo houve uma cobrança em relação a reforços para esse ano, mas um time que foi campeão ano passado, acho que não precisava de tanto reforço para esse ano também, né? E os reforços acabaram chegando. Então, isso aí faz parte do futebol. O Palmeiras está no caminho certo, o Palmeiras é um exemplo a ser seguido no futebol brasileiro hoje, e a gente, por ter um carinho todo especial pelo Palmeiras, vira sempre torcedor também, e às vezes acaba se empolgando um pouco mais, mas é um time que eu gosto de acompanhar e tenho um carinho muito grande, né, pela história e por tudo aquilo que eu vivi dentro do Palmeiras. Deixa algum técnico cair aí que eu já vou mandar mensagem, hein? Os caras às vezes falam assim, não sei o quê, mas pô, faz parte da profissão, o que você vai falar? Você vai, né, todo mundo vai ficar empregado e aí você desempregado? Exato. Né? Ainda mais no Brasil, né, Zago, que a média é quase um técnico por rodada, então... Verdade. Ó, tem jogo agora, né? Final do Campeonato Carioca, Libertadores, o segundo jogo da final. Se cair... tem bastante time aí. Vamos ver o que vai acontecer. Valeu, Zago. Obrigado, viu, Beleza. cara? Obrigadão. Beleza. Valeu. Obrigado, Zago. Obrigado, Celso. Obrigado, Portuga. Obrigado ao Fabrício, que nos ajudou nessa entrevista. E eu sempre falo, esse é o nosso palestra, te atualizando com tudo o que acontece da Sociedade Esportiva Palmeiras. Curta, compartilhe, se inscreva, comente aqui nesse conteúdo. E eu sempre falo, avante palestra.